Oi pessoal, tudo bem? Chegamos na última aula do nosso curso de Cosmologia 2, que na verdade é a última aula do nosso curso de Cosmologia, porque Cosmologia 1 e Cosmologia 2 formam um único curso, né? Eles foram divididos por uma questão didática e para facilitar, né? Mas a ideia é que eles formam um curso completo de Cosmologia a nível de graduação, ou seja, que você possa estudar cosmologia tendo conhecimentos apenas de graduação, sem precisar necessariamente estar na pós-graduação para isso, né? Então, essa última aula é uma aula em que eu quero falar sobre filosofia da cosmologia com vocês. É bastante desafiador para mim falar disso, porque eu não tenho nenhuma formação em filosofia. Então, a chance de eu falar um monte de bobagem é tremenda, é muito grande, né? É muito importante a gente reconhecer que filosofia é uma área bastante ampla, bastante grande do conhecimento, né? Na verdade, ela abarca todo o conhecimento humano, inclusive as ciências naturais, e que para a gente falar com propriedade de filosofia, nós precisamos de anos de estudo, né? E se aprofundar realmente nesse tema, tá? Então, para não falar muita bobagem, o que eu fiz foi pegar um artigo muito bom, esse aqui que vocês estão vendo, sobre a filosofia da cosmologia, escrito por George Ellis, claro, né, que é o patrono desse curso de Cosmologia 2. Ele não foi escolhido por acaso como patrono desse curso, né? Eu já falei várias vezes para vocês sobre os trabalhos dele de cosmologia, eu realmente sou um admirador dos trabalhos dele. Você vai ver nesse artigo aqui que ele cita, né, porque como o artigo é dele, ele cita a si mesmo, né, todos os seus trabalhos muitas vezes, não apenas a si mesmo, mas os outros também, né. Você vai ver que ele tem trabalhos em todas as áreas fundacionais da cosmologia, e ele escreveu esse artigo aqui que eu considero muito bom. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Deixar lá na nossa pasta do Drive, onde está o material do curso. Recomendo que vocês leiam o artigo. Eu vou deixar o artigo com os comentários, que vão aparecer aqui na tela, e também o artigo limpo, sem os comentários, para caso alguém queira imprimir, queira guardar o artigo original. Eu recomendo que quem tenha fluência em inglês e tenha interesse no tema de filosofia da cosmologia, leia esse artigo aqui. É um artigo relativamente recente, tá? A gente vê aqui pelos históricos, né, que aparecem na primeira página. Ele foi escrito em 2012, então ele tem aí menos de 10 anos, né? E foi aceito para publicação em 2013. Então, um processo de revisão, etc. Eu considero esse artigo aqui bastante atual, tá? Em termos de cosmologia. É claro que depois dessa data a gente teve vários resultados importantes experimentais, mas não houve nenhuma revolução experimental na cosmologia, pelo menos, tá? E você vai perceber, ao longo que eu for comentando o artigo aqui, que o George Ellis está bastante atualizado aí dos resultados, tá bom? Essa aula corre o risco de ser tremendamente chata, é uma pena que a última aula do curso corra o risco de ser muito chata. Fazer o quê? A minha ideia é pegar esse artigo e ir conversando com vocês, comentando trechos do artigo com vocês, tá? É completamente desnecessário para o curso, você não precisa sequer incluir essa parte de filosofia da cosmologia nas notas de aula que eu peço, né? Como conclusão, na sua atividade de conclusão de curso. Mas pode ler o artigo simplesmente e pular os meus comentários que vão ser chovendo molhado, tá? O essencial está aqui no artigo, mas é interessante, se você tiver um pouco de paciência para me acompanhar nessa leitura comentada do artigo, acho que pode valer a pena. Então esse artigo aqui, como eu disse, o George Ellis escreveu, uma revista sobre história e filosofia da ciência, da física moderna, tá? E é um artigo apenas sobre a filosofia da cosmologia. Um artigo, é um tema que ele escreveu em várias revistas, etc. Se você for procurar pelas publicações do George Ellis, além das diversas publicações de cosmologia realmente, né, você vai encontrar muitas publicações sobre filosofia da ciência. Ele tem uma formação, uma bagagem muito boa em filosofia, tá? Em particular, filosofia da ciência. Ele escreve com propriedade o que ele está falando aqui, tá bom? Então vamos lá. O que eu fiz foi selecionar alguns trechos e para poder ir comentando, tá? Eu li o artigo inteiro e selecionei, marquei trechos relevantes para nós, que eu considerei relevantes. De novo, eu vou compartilhar esse PDF comentado, aqui destacado, e sem os destaques, caso você queira imprimir. Então, na introdução, ele começa já colocando o ponto de partida da visão dele de cosmologia e filosofia. Ele diz que a filosofia ela está
subentendida, né, está no pano de fundo de toda a cosmologia, da maneira como a gente faz cosmologia hoje, tá? Ele diz que mesmo quando a gente está lidando com aspectos puramente técnicos da cosmologia, a gente ainda assim assume diversos aspectos filosóficos que estão por trás do trabalho que a gente está desenvolvendo, tá? E ele vai tentar mostrar isso nesse artigo. Ele vai tentar? Não, ele mostra isso nesse artigo com diversos aspectos da cosmologia moderna, tá? Então é disso que ele quer tratar nesse artigo, nessa introdução ele vai colocando isso. Então aqui na introdução, gente, ele faz uma espécie de resumo do que ele vai falar ao longo do artigo, tá? Então vai acontecer o seguinte, eu vou passar aqui na introdução, levantando alguns aspectos filosóficos importantes para a cosmologia, e depois a gente vai se aprofundar, tá? Então não se preocupe que vai ficar um pouquinho rápido aqui, depois repetir, mas é assim que ele desenvolve o artigo, eu vou seguir a linha de raciocínio dele, tá? Como eu estou comentando o artigo. Então, quais são os aspectos filosóficos que na visão do George Ellis são importantes a gente ter sempre em mente quando está trabalhando com filosofia? Repito, como ele disse antes, mesmo quando os aspectos são bastante técnicos. Primeiro, o que ele chama de unicidade do universo, ou uniqueness, poderia ser traduzido como singularidade, mas eu não gosto dessa palavra singularidade, tá? Ela tem um significado matemático que não é o que a gente quer trazer aqui, e eu vou trabalhar com unicidade, mas unicidade também tem um significado matemático, né? A gente tem a gente entende coisas bem concretas por unicidade matemática. Mas unicidade do universo, ou singularidade, se você preferir, né, traduzir uniqueness para isso, é entender que o nosso universo é único e isso tem consequências sérias na cosmologia, porque nenhuma outra ciência, ele cita vários casos aqui, trabalha com um objeto tão único quanto a cosmologia. Na verdade, ele diz só a cosmologia trabalha com um universo único. O nosso universo, e ele cita diversos trabalhos aqui que falam sobre isso, né? O nosso universo é único por diversas razões. Primeiro porque há um único universo, mas esse universo ele não é só único, ele tem uma única história, né? Então, não acontece assim na física de partículas, por exemplo, em que a gente pode repetir os experimentos dos aceleradores quantas vezes a gente quiser. A gente não repete a história do universo. É essa história e acabou, né? A gente não tem outro universo para observar. É esse universo para observar e acabou. Então, essa unicidade do universo é algo que ele vai levar ao longo de todo o artigo e é muito importante para a gente tomar um pouco de cuidado sobre a cosmologia que a gente está fazendo, tá? Então é o que ele diz, a gente precisa ter um cuidado extremo, né, excepcional aqui, e analisar a relação entre os dados e os modelos em cosmologia. E a gente vai fazer isso mais para frente. Em particular, quando ele falar de multiversos, mais para frente, ele vai mostrar que essa unicidade aqui, ela é muito mal compreendida, né, entre o pessoal que trabalha com multiversos, porque eles confundem a natureza das leis e a questão do acaso na física, da cosmologia, tá? A gente volta nisso daqui mais pra frente. Que tipos... Então, a gente vai usar modelos para descrever o universo, né? E que tipos de modelos a gente vai usar, né? Para explicar o universo, né? Primeiro, a gente precisa entender que na cosmologia, geralmente, a gente tenta explicar a própria existência do universo. E isso não é uma tarefa pequena, né? Uma coisa é explicar o funcionamento de algum aspecto do universo, da expansão, da radiação cósmica de fundo, etc. Mas, em geral, na filosofia se tenta chegar à explicação da própria existência do universo. E isso é bastante profundo e tem, naturalmente, implicações filosóficas, né? Então a gente sempre lida na física com modelos causais. E se isso acontecer, causa isso, etc, né? Só que modelos causais, eles têm um domínio de validade, lembra o George Ellis, né? Isso é estabelecido na física, né? Ou seja, se eu estou lidando com fenômenos térmicos que envolvem átomos, o limite de validade é enquanto existirem átomos. Se eu extrapolar a temperatura, onde todos os átomos vão estar ionizados e vai formar um plasma, já não vale mais aquela física atômica que eu usava. Esses modelos causais, todos eles têm um domínio de validade bem estabelecido.
E muitas vezes, como ele vai mostrar mais para frente, a gente extrapola o limite de validade em alguns modelos cosmológicos, tá? O limite de validade dos modelos físicos, né? Na física, ele chama atenção, muitas vezes a gente trabalha com uma física conhecida e um determinado resultado. Então, eu tenho experimentos, tenho modelos que tentam modelar aqueles experimentos, e depois, com base nesses modelos, eu prevejo um resultado que eu vou lá testar. Na cosmologia, habitualmente, se trabalha em outra dimensão. A gente tem uma física bem conhecida, a gente, com base nela, vai para uma física hipotética, e aí a gente tenta prever alguns resultados. Em particular, ele vai mostrar que isso acontece na teoria da inflação cosmológica, tá? Então ele vai fazer uma crítica bastante ponderada, bastante madura, tá? Não é uma crítica só por criticar, do modelo inflacionário, com base nessa lógica aqui, que para ele é complicada de se trabalhar, tá? Sem se considerar aspectos filosóficos aí, então, por dentro. Ele lembra que todos os modelos em física, em cosmologia também, eles representam apenas algumas influências causais. A gente não consegue que os nossos modelos representem toda a realidade. É claro, se eu vou estudar um gás, eu vou tentar me limitar aos aspectos físicos que são relevantes naquelas medidas que eu quero fazer no gás. Tem medidas que eu não vou fazer, então eu não vou considerar os aspectos físicos naquelas medidas. E mesmo assim, o meu modelo, ele, como eu disse antes, ele vale só para aquela situação do gás. Se eu mudar a condição física, meu modelo já não vale mais. Então a gente precisa respeitar esses limites. Senão, a gente vai estar incorrendo em sérios erros, né? Da própria base, do que é ciência. A gente não vai estar fazendo ciência se a gente não respeita esses modelos, tá? Ele diz, então, ele cria um termo aqui, não sei se ele cria ou se ele copia de alguém, ele não cita ninguém nesse momento, mas ele diz que em cosmologia os modelos são subdeterminados. Isso significa dizer o quê? Que em cosmologia, pior do que acontece na física, os modelos, mesmo se a gente considera o contexto de validades, eles são subdeterminados. Significa que eu tenho muito mais informação no meu modelo do que eu tenho dados. Porque os dados em cosmologia são limitados pela questão da unicidade ou singularidade do universo e são limitados por outros aspectos físicos. Quais são? São os que ele cita aqui. Há diversos limites que agem na cosmologia e não existem em outras áreas da física. O primeiro limite super relevante para a cosmologia é a velocidade da luz. A velocidade da luz ser finita impõe um limite para a gente, tá? A gente não consegue conhecer o universo como ele é hoje. A gente só consegue conhecer o universo como ele era no passado. Hoje, estritamente falando, é em cima de você. Você, na sua, né, aqui nesse local eu conheço hoje. Daqui onde eu tô para a câmera que está me filmando, eu já estou vendo a câmera no passado, porque a luz tem uma velocidade finita. Claro, é uma diferença de tempo infinitesimal entre eu e a câmera que está me filmando. Mas entre eu e Andrômeda já não é uma diferença infinitesimal, já é uma diferença importante. E se a gente pensa num cone, não é aqui que está essa figura, é mais para frente, é que aqui é uma introdução, depois ele vai abrir mais essa ideia. Se a gente pensa em todo o universo, então esse aspecto de só conhecer o universo no passado é mais importante ainda, tá? A gente tem outros horizontes, né? Então a gente diz horizontes observacionais. Esse aqui, do só conhecer o universo no passado, é um deles. E mais importante, a gente não consegue observar todo o universo, a gente só consegue observar até 42 bilhões de anos-luz de distância, né? É o universo observável. E esse universo observável a gente nunca vai extrapolar, então nós nunca vamos ter dados de todo o universo, para piorar, né? Além disso, muito importante, a gente tem um horizonte físico. A gente pode observar fenômenos no universo mais ou menos até a época da emissão da radiação cósmica de fundo. Antes da radiação cósmica de fundo, se um dia a gente puder detectar os neutrinos, a gente vai poder ver um pouquinho mais, mas não vai ter um limite sempre físico, que é um limite que corresponde praticamente ao início do universo, em que a gente nunca vai poder observar. Então há um horizonte da física mesmo. A gente não testa, né, o universo muito jovem, tá? Além disso, há uma série de limites de detecção e seleção. Esses existem em astrofísica como um todo.
Agora, em cosmologia, ele diz, eles podem ser mais importantes, porque como os nossos modelos são subdeterminados, qualquer tipo de limitação é muito séria para nós, né? Então a gente não consegue, em cosmologia, ver o que não é visível. É óbvio, né? Mas, por exemplo, a matéria escura, que não emite radiação, a energia escura, que a gente não vê, ela detecta, não detecta diretamente, a gente só detecta por outros efeitos. Tudo isso é muito importante na hora que a gente for considerar a relação entre modelos e medidas, tá? Então, por causa dessas limitações, né, desses limites, que ele diz que os modelos cosmológicos são subdeterminados pelas observações, tá? E isso deve ser levado em consideração. E ele diz, é por causa disso que ele diz que a filosofia é inevitável no estudo da cosmologia. Olha que interessante. Então, se talvez a filosofia seja evitável, entre aspas, por exemplo, para estudar mecânica dos fluidos, na cosmologia ela é inevitável por causa dessa série de limitações próprias da cosmologia, tá? Ele lembra que, claro, esse tipo de limitação, ela se torna muito mais evidente quando a gente trata as grandes questões, né? Ou questões fundacionais da cosmologia, né? Então ele diz, olha, ao invés de simplesmente negar a importância da filosofia, nós deveríamos analisar com cuidado a relação entre filosofia e cosmologia, tá? Para poder fazer uma boa cosmologia. Então, beleza, essa introdução ele passou por praticamente todos os pontos que ele vai tratar no artigo aqui dele, tá? Os pontos essenciais. E agora a gente vai realmente começar a entrar nos detalhes aqui um pouco mais profundos dessa relação entre filosofia e cosmologia. Seção 2, então ele faz uma revisão dos aspectos mais básicos da cosmologia, né? Você deve imaginar que o leitor desse artigo não necessariamente é alguém versado em cosmologia, tá? Como é você agora, depois de fazer 2 cursos de cosmologia, né? Então ele tenta relembrar alguns aspectos fundamentais aqui da cosmologia. O leitor provavelmente nessas revistas aqui de filosofia da física moderna, alguém formado em física ou com bom conhecimento de física, mas que trabalha aspectos de filosofia da ciência, tá? Então pode ficar um pouco repetitivo, não tem problema, depois você pode pular essa parte aqui. Então, o programa básico da cosmologia é relacionar observações, diversos tipos de observação que você viu aí nos 2 cursos de cosmologia, né? Observações astrofísicas de galáxias, aglomerados de galáxias, radiação cósmica de fundo, etc., com modelos. Modelos, essencialmente, modelos de relatividade geral para todo o universo, né? Então, ele chama de modelos aqui, né, de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, né? Ou seja, a métrica e como é que isso se impõe, né? Todas essas diversas observações e mais esses modelos aqui de teóricos, né? Eles nos levam ao que o George Ellis chama de modelo de concordância, tá? Ou você poderia chamar modelo padrão de cosmologia. Eu acho que é um nome mais aportuguesado, né? A gente usa muito isso, tá? Então, o modelo padrão de cosmologia. E aí ele cita diversos artigos, cada vez que você vê aqui em azulzinho, são artigos que ele está citando, tá? E observa como ele trabalhou em todas essas áreas. Tudo que ele cita aqui, ó, tem alguma coisa que tem o nome dele, tá? O que é o modelo padrão da cosmologia hoje? A gente já viu isso nas outras aulas também. Que o universo começou com uma era inflacionária, e essa área inflacionária, né, tem as diversas características que a gente viu, etc. Depois que no final da era inflacionária aconteceu a bariogênese, o surgimento das partículas, depois veio uma era de um Big Bang quente, tá? Onde há o desacoplamento de neutrinos, nucleossínteses, né? Formação dos átomos, né? Dos núcleos dos átomos, oscilações acústicas de bárions, etc., que a gente estudou. Depois o desacoplamento da matéria da irradiação, que é a radiação cósmica de fundo. Aí uma era escura, essa a gente quase não viu, mas é que depois que a radiação cósmica de fundo saiu, ainda não haviam estrelas, então o universo era virtualmente escuro, né? Porque a densidade da radiação cósmica de fundo não era equivalente à luminosidade das estrelas, né? Então o universo escuro. E as estruturas se formaram de galáxias, etc. A gente não viu isso justamente porque essa formação de estruturas envolve, como eu disse numa outra aula, conhecimento de mecânica dos fluidos, e eu não quis entrar nisso aqui, tá?
Então a formação das estruturas. Depois aí há o nascimento das estrelas, etc. Tá? A reionização, etc. Mas ainda esse modelo padrão ele assume a existência da matéria escura, que pode ser detectada por efeitos dinâmicos, e da energia escura, né, que domina o universo em escalas mais amplas. Tá? Esse é o modelo padrão da cosmologia. Nada que você não saiba, ele está apresentando para os limites, para os leitores dele aqui, que não são tão versados em cosmologia quanto você. Ótimo. Desse modelo, aqui tem uma figura interessante, ó, ele faz um resuminho, e é uma figura que ajuda a gente a entender. Ó. Isso daqui é uma figura típica de relatividade especial. Se alguém já estudou relatividade especial, aqui tem um cone, né, um cone da história, que a gente pode observar. Então a gente está aqui na ponta do cone, e a gente está olhando, né, para o passado. Esse eixo aqui é o eixo de tempo e esse eixo aqui é o eixo de distância. Então se você pensar, ó, se eu olho num tempo recente, eu só vejo uma certa distância, porque a velocidade da luz é finita. Então se eu pensar em um segundo não é o tempo de olhar todo o universo. Eu vi o que a luz pôde percorrer em um segundo, então um certo diâmetro em volta de mim. 10 segundos eu consigo ver coisas mais distantes. 1 hora, 1 dia, 1 milhão de anos-luz, eu vou vendo coisas cada vez mais distantes. Então, quanto mais eu vou para o passado, mais distantes eu vejo as coisas, mas eu vejo elas como elas eram no passado. Eu não vejo elas como elas são hoje, porque hoje não dá tempo de eu ver uma coisa que está aqui, porque a luz não chegou ainda em mim. Né? Então, aquela ideia, se eu olho para Andrômeda, eu vejo Andrômeda como ela era no passado. Andrômeda está aqui do meu lado, ó. Mas eu não consigo ver ela hoje, porque a luz que está saindo hoje só vai chegar bem depois de mim, bem depois aqui, tá? Então a gente só vê as coisas como elas eram no passado. E esse é um horizonte aqui da velocidade da luz que ele falou antes. Existem aqui, né, em amarelo, a superfície de último espalhamento, é basicamente CMB, tá? E a gente só vê uma regiãozinha do universo, que é esse círculo. O que está para fora aqui a gente não vê, existe universo aqui, só que a luz não chegou na gente ainda, tá? Então não dá para ver. E existe antes da CMB, antes dessa fase, uma fase escondida do universo, que corresponde à nucleossíntese, à formação das partículas, o início mesmo do universo, tá? Então é importante essa figura aqui, porque ela apresenta os vários limites, tá? Quais são as maiores questões, ele revisa aqui os limites observacionais que ele tinha citado antes, tá? Quais são as maiores questões da cosmologia hoje? Várias, tá? Ele resume de novo para um leitor não tão versado em cosmologia. Primeira grande questão da cosmologia é quais são realmente os parâmetros cosmológicos. Parâmetros que você já conhece, taxa de expansão do universo, densidades de vários tipos de componentes do universo, etc, tá? Então esses parâmetros, quais são os parâmetros? Não apenas quais são, mas quanto valem, etc. Bom? Depois, a curvatura do universo, qual é a curvatura, né? A gente tem um universo plano, acreditamos hoje no universo plano, mas o universo podia ter outras curvaturas, e isso tem um impacto na evolução do universo, como a gente também já viu em diversas aulas. E o que a inflação prevê e o que a gente pode realmente medir e dizer sobre a inflação? Ele lembra que a inflação é uma teoria mal definida, tá? Não é bem definida. Mas mesmo assim, a CMB, a anisotropia na CMB, pode restringir alguns modelos de inflação. Outra questão importante de cosmologia é como é que as estruturas se formaram, grandes estruturas de aglomerados de galáxias, etc. Tá? Basicamente, usando mecânica dos fluidos, a questão da expansão do universo, etc., a gente entende razoavelmente bem, mas ainda há muita coisa para ser entendida, estudada, tá bom? Qual é a natureza da matéria escura? A gente não conhece, né? Não sabe o que é a matéria escura, mas ela tem um efeito importante no universo. Mesma pergunta importante hoje na cosmologia, qual é a natureza da energia escura? Aí ele lembra que a energia escura não é apenas observada nas supernovas, mas ela aparece como um fenômeno fundamental para entender outros efeitos na cosmologia, como oscilação acústicas de bárions,
abundâncias e formação de estruturas, porque a energia escura mexe com a própria expansão do universo, né? A taxa de expansão do universo. Então isso entra em jogo quando a gente faz esse tipo de estudos, né? Mas a natureza da energia escura é um problemão hoje em cosmologia. Tem gente que fala que ela tem uma natureza, que ela surge, né, das teorias quânticas, né, oscilações quânticas no vácuo, etc. Mas a gente erra a conta por um fator de 10 elevado a 70, então não é que erra 10, 100 ou 1000 vezes a mais ou 1000 vezes a menos, a gente erra por 10 a 70, um valor absurdo. Gera uma perplexidade, óbvio, né, entre a física teórica e a física experimental. A gente precisa resolver isso. Eu citei na última aula a Sabine, tem vídeos em que a Sabine mostra, né, ela escreveu sobre isso também, que não existe uma razão realmente física para esperar que a energia escura seja um fenômeno do vácuo, tá? Então ela, por exemplo, ela diz que esses 70 ordens de magnitude aqui é uma diferença que é falsa, porque ela não precisa ser um efeito do vácuo, tá? Mas aí é outra questão. Com certeza o Ellis está pensando nisso também, tá? Ele cita vários autores aqui. Aqui é só uma visãozinha mais geral. Depois, o que aconteceu no começo do universo? Esse é um ponto importante, né? O que aconteceu no começo, porque a gente, em princípio, vê que o universo deve ter tido um início. Como é que foi esse início? Será que a gente pode ver isso? Essas são as grandes questões da cosmologia. Agora, para a filosofia da cosmologia, é muito importante a gente poder testar o modelo padrão e testar alternativas ao modelo padrão. Ele faz uma afirmação aqui que eu achei muito interessante, que você não conhece, não entende o seu modelo realmente, a menos que você entenda alternativas ao seu modelo, tá? Então é muito importante essa crítica, mas uma crítica científica, né, aos modelos da cosmologia. A gente precisa examinar outros modelos de cosmologia, tá? E quais são os outros modelos, outras alternativas ao modelo padrão hoje que nós poderíamos testar? Então ele diz, olha, tem o modelo padrão, que tem as métricas de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. A gente usa uma especificamente, tá? Mas existem outras topologias. Em especial, ele diz, olha, existem topologias de um universo muito pequenininho, em que a gente estaria olhando para o passado e não vendo outras regiões do universo, mas é como aquela ideia de universo muito curvo, né, um esférico. Eu estou aqui, eu estou olhando para o passado e eu estou vendo a minha nuca, basicamente, tá? E a luz já pôde percorrer várias vezes o universo, eu estou vendo a minha nuca repetida várias posições do universo. Então, ao olhar uma região do universo, eu vejo uma estrutura única até uma certa distância. Depois deveria começar a se repetir, tá? É uma topologia possível para o universo, ele diz. Ele publicou vários artigos nisso daqui, é interessante, tá? Ele cita alguns artigos, alguns trabalhos daqui. Ele diz, olha, isso pode ser verdade e a gente tem como testar isso daqui. Outros modelos possíveis, que inclusive estão ganhando mais força hoje, esse modelo aqui de universo pequeno não está tão forte, mas modelos anisiotrópicos. A gente assumiu, e a gente vai voltar a falar sobre isso ali, do princípio cosmológico, que o universo em larga escala é homogêneo e isotrópico. Mas há quem questione a isotropia do universo, que olhando para várias direções a gente veja essencialmente a mesma coisa, tá? Então existem vários modelos que questionam isso, ele tem trabalhos nessa área também, e ele diz, olha, é uma alternativa, a gente precisa testar isso. E ele brinca, faz uma afirmação aqui mais engraçada, que ele diz que tem um monte de artigos de inflação que dizem que podem descobrir se o universo é anisotrópico e não homogêneo, né, inhomogêneo, mas que eles consideram modelos isotrópicos e homogêneos nas contas deles. Então como é que eles vão distinguir uma coisa da outra, né? Depois, ele diz que ele lembra ainda que há alternativas para matéria escura, modificando a gravidade, ao invés de uma nova partícula, etc. Tá? Há diversas alternativas, são bem conhecidas. Elas hoje, confesso para vocês que estão caindo um pouco em desuso, mas estão por aí, estão rodando. Tem alternativas para que a energia escura seja uma questão de falta de homogeneidade no universo, tá? E aí ele cita diversos artigos aqui. E é bem interessante porque se o universo não for homogêneo,
a gente está questionando o princípio copernicano, ou seja, que nós não estamos numa posição privilegiada do universo. Essa é a ideia do princípio copernicano, né? Ou seja, antes, né, de Copérnico, a Terra estava numa situação privilegiada. Depois de Copérnico, a Terra é só mais um planeta entre outros. Então a gente fala em princípio copernicano da cosmologia. A gente não está numa posição privilegiada do universo, estamos numa região, numa posição igual no universo, em termos da física, por isso o universo é isotrópico e homogêneo. Mas isso ele vai aprofundar depois, é um princípio filosófico, não é experimental. A gente precisa testar isso daqui. Então a gente tem que testar o princípio copernicano, tá? E há umas evidências interessantes, depois eu vou falar mais sobre isso com vocês também, de dados revelando que talvez a gente não esteja realmente a gente não possa assumir que o universo é homogêneo. Tem um vídeo da Sabine, eu vou deixar o link aqui, só que está em inglês, mas é bem interessante, com resultados bem modernos. Ela tem no site dela, no canal dela no YouTube, inclusive entrevistas com pesquisadores que têm testado o princípio copernicano e achado resultados ali que talvez ele não seja válido, tá? Aqui ele cita algumas maneiras de testar o princípio copernicano, tá? Uma maneira, existem várias maneiras ali, uma maneira interessante, né? Depois ele vai falar ali, não sei se eu vou chegar mais para frente, se ele estava falando aqui, acho que ele estava falando aqui. Uma maneira interessante de testar esse princípio com a questão do dipolo da radiação cósmica de fundo. Se o dipolo é causado por um movimento que a gente tem, então a gente deve ver o dipolo não apenas na radiação cósmica de fundo, mas na distribuição de galáxias também. E esse dipolo tem que ser igual ao da radiação cósmica de fundo. E é um dos testes que se faz hoje, parece que ele não é, indicando que talvez o universo não seja isotrópico e homogêneo como a gente acreditava. Mas ele cita um outro exemplo físico interessante, que é a relação de Sunyaev-Zeldovich. É um espalhamento de fótons por elétrons. Então os fótons da radiação cósmica de fundo, eles quando passam por uma galáxia, um aglomerado de galáxias que tem muitos elétrons, eles sofrem espalhamentos, tá? Esses espalhamentos, se o universo não é homogêneo, vão acontecer de uma forma numa direção e de outra forma em outra direção. Então, se eu olhar para a radiação cósmica de fundo, eu vou ver que a anisotropia, né, ela é diferente numa região de outra região estatisticamente. Isso mostraria que o universo não é homogêneo, né? Então ocorreram espalhamentos, né? A radiação cósmica de fundo saiu aqui, nessa superfície. E os fótons foram andando, então o espalhamento aqui é diferente do espalhamento aqui. Então eu poderia testar isso daí, tá? São testes que podem ser feitos, tá? E todos eles testam o modelo padrão da cosmologia.